Uma criança cercada por luxo se sente invisível dentro da própria casa. Enquanto todos ignoram seus pedidos silenciosos, uma mulher improvável escuta seu coração. E o que começa com tampinhas e papelão se transforma na maior lição de amor que aquela família já recebeu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Rodrigo Tavares sempre acreditou que o sucesso se media em conquistas visíveis. Aos 38 anos, ele comandava um império imobiliário em São Paulo que fazia seus concorrentes tremerem só de ouvir o sobrenome. Apartamentos de luxo na região dos Jardins, empreendimentos comerciais na Faria Lima, investimentos que se multiplicavam como mágica nos extratos bancários. Tudo funcionava com a precisão de um relógio suíço. Tudo estava sob controle, tudo parecia perfeito. A mansão no Morumbi era o retrato dessa perfeição. 3 andares de mármore italiano, jardins que pareciam saídos de revista, piscina com borda infinita, garagem com 5 carros importados e uma equipe de funcionários treinados para manter cada detalhe impecável. Era o tipo de lugar onde até o silêncio tinha preço. Mas havia um tipo de silêncio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia comprar ou afastar. Era o silêncio que existia entre ele e a filha. Helena tinha 5 anos, cabelos castanhos que caíam em cachos rebeldes sobre os ombros, olhos grandes que pareciam estar sempre procurando algo, e um sorriso que Rodrigo via cada vez menos. Ele sabia disso em algum canto escondido da consciência que preferia ignorar. Sabia que a menina corria para abraçá-lo quando chegava em casa, mas o abraço durava apenas segundos antes que ele se desvencilhasse alegando cansaço, reunião amanhã cedo, papelada para revisar. Sabia que ela perguntava se ele ia jantar com ela, e que a resposta era quase sempre não. Sabia que nos finais de semana, quando prometia levá-la ao parque, alguma coisa sempre surgia. Algum problema que só ele podia resolver, algum cliente importante que não podia esperar. Rodrigo havia aprendido muito cedo que o mundo não perdoava fraquezas. Criado por um pai militar que considerava abraço coisa de mulher e choro coisa de fracassado, ele cresceu acreditando que amor era sinônimo de provisão. Dar o melhor, proteger, garantir futuro. Sentimentos eram luxos perigosos, distrações que atrapalhavam o foco. Quando a esposa partiu, levando consigo apenas uma mala e deixando uma carta que ele nunca teve coragem de ler até o fim, Rodrigo se viu sozinho com uma bebê de 1 ano nos braços e uma certeza inabalável. Ele daria a Helena tudo que dinheiro pudesse comprar, tudo que ele nunca teve. Escola particular bilíngue, aulas de balé, natação, inglês, professores particulares, roupas de grife, brinquedos importados. A menina não teria nada a reclamar. Ela teria privilégios que 99% das crianças brasileiras nem sonhavam. O que ele não percebia, ou não queria perceber, era que Helena não pedia roupas caras. Ela pedia que ele ficasse mais 5 minutos para ouvir sobre o desenho que fez na escola. Ela não pedia brinquedos importados. Ela pedia que ele brincasse com ela de esconde-esconde no jardim enorme que parecia um deserto quando se está sozinho. Ela não pedia professores particulares. Ela pedia que ele ensinasse alguma coisa, qualquer coisa, só para sentirem-se juntos. Mas Rodrigo não entendia essa linguagem. E a casa, apesar de cheia de gente, era um lugar onde cada um vivia na própria ilha. Adriana, a babá, era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos sempre presos em coque apertado, uniforme impecável, mas com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela cuidava da rotina de Helena com eficiência mecânica. Acordar no horário, tomar café, arrumar a mochila, levar para a escola, buscar, supervisionar lição, dar banho, colocar para dormir. Tudo certinho, tudo documentado, tudo reportado ao patrão em mensagens curtas e objetivas. Mas não havia calor naquilo, não havia conexão. Helena obedecia a Adriana não por amor ou confiança, mas por medo de ser repreendida, medo de causar problemas, medo de ouvir aquela voz fria dizendo que criança mimada era um desserviço que os pais ricos faziam aos filhos. Circulando pela casa como uma sombra elegante estava Simone,
a assistente pessoal de Rodrigo, ou pelo menos era assim que ela gostava de ser chamada. Na verdade, Simone começou como secretária, depois virou organizadora de eventos, depois conselheira de imagem, e aos poucos foi ocupando espaços que não eram dela. Morena, cabelos longos alisados, unhas sempre feitas, roupas justas, mas dentro do limite aceitável para um ambiente de trabalho, ela tinha o dom de fazer as pessoas acreditarem que eram especiais. Com Rodrigo, usava um misto de admiração profissional e intimidade medida, sempre elogiando suas decisões, sempre concordando com suas opiniões, sempre aparecendo nos momentos certos com soluções prontas. Ela circulava pela mansão como se fosse parte da família. Dava palpites sobre decoração, sugeria trocas de funcionários, comentava sobre a educação de Helena com um tom de quem sabe o que está falando. E Rodrigo, cansado de pensar em tudo sozinho, deixava. E havia Lúcia. 52 anos, pele marcada pelo sol e pelo tempo, mãos calejadas de tanto esfregar, costas que doíam no fim do dia, mas olhos que brilhavam com uma luz que nem a dureza da vida conseguiu apagar. Lúcia era a faxineira, a funcionária que chegava às 6 da manhã e saía às 3 da tarde, a que limpava os banheiros, passava pano nos pisos de mármore, tirava pó dos móveis caros, lavava as roupas e organizava as gavetas. Ela era invisível. Rodrigo mal lembrava o nome dela, chamava de dona ou senhora quando precisava pedir algo. Adriana tratava com indiferença educada. Simone nem olhava na cara, como se empregada doméstica fosse parte da mobília. Para todos naquela casa, Lúcia era apenas mais um serviço pago, mais uma engrenagem necessária no funcionamento daquele lugar. Mas para Helena, Lúcia era diferente. A menina percebia coisas que adultos não veem. Percebia que quando Lúcia arrumava o quarto dela, fazia com cuidado, como se cada brinquedo fosse importante. Percebia que quando esbarrava na faxineira pelos corredores, recebia um sorriso genuíno, do tipo que aquece. Percebia que Lúcia cantarolava baixinho enquanto trabalhava, e que às vezes parava para olhar pela janela com uma expressão de quem carrega histórias. Helena começou a observar, depois começou a puxar conversa. Primeiro com timidez, depois com mais confiança. E Lúcia, que criou 3 irmãos mais novos sozinha depois que os pais precisaram partir, que trabalhou desde os 12 anos, que estudou à noite enquanto limpava casas de dia, que sabia o que era passar fome e humilhação, mas nunca perdeu a doçura, via naquela menina rica algo que a comovia: solidão. Helena estava sozinha no meio de todo aquele luxo. E Lúcia conhecia a solidão como ninguém. Por isso, quando a menina começou a aparecer na área de serviço com os cadernos da escola, Lúcia não teve coragem de mandar embora. No começo era só uma companhia silenciosa, Helena sentada no banquinho enquanto Lúcia dobrava roupas. Depois a menina começou a fazer perguntas, e aí vieram as confidências. Helena contou que a professora ficava brava com ela na escola, que as letras não faziam sentido, que ela tentava, mas não conseguia, que as outras crianças já estavam lendo e ela ainda travava, que tinha vergonha, que achava que era burra. E quando disse isso, com a voz embargada e os olhos cheios de água, Lúcia sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela dor. Era a mesma dor que sentiu quando uma professora disse, na frente da turma, que gente pobre não tinha futuro mesmo. Era a mesma dor que viu nos olhos do irmão caçula quando reprovaram ele na escola pública porque ninguém teve paciência de ensinar direito. Lúcia sabia que inteligência não tem nada a ver com dinheiro e que criança nenhuma é burra. Criança que não aprende é criança que não está sendo ensinada do jeito certo. E se havia uma coisa que Lúcia sabia fazer, era ensinar com paciência. Aprendeu com Dona Eulália, uma professora aposentada que dava aulas de reforço de graça na comunidade onde cresceu. Dona Eulália ensinava que aprender precisa ser gostoso, que letra é desenho, que palavra é música, que ninguém nasce sabendo, mas todo mundo pode aprender se tiver alguém que acredite. Foi assim que começou. Nas tardes em que a casa ficava vazia porque Adriana saía para resolver coisas na rua e Rodrigo estava no escritório, Lúcia improvisava.
Usava tampinhas de garrafa coloridas, papelão recortado, desenhos, músicas. Fazia Helena tocar, sentir, repetir sem pressão. Quando a menina errava, Lúcia sorria e dizia que erro faz parte, que está tudo bem, que ela vai conseguir. E algo extraordinário aconteceu. Helena começou a gostar de aprender. O medo foi dando lugar à curiosidade. As lágrimas foram dando lugar ao brilho no olhar. Semana após semana, a menina foi evoluindo, mas tudo era segredo. Helena pediu para Lúcia não contar para ninguém, especialmente para o pai, porque, no fundo, a menina tinha medo de decepcionar, medo de que, se o pai descobrisse que ela estava com dificuldade, ele fosse embora também, como a mãe foi. E enquanto isso acontecia nos bastidores da mansão, Rodrigo seguia no piloto automático. Reuniões, contratos, viagens relâmpago para o Rio ou Brasília, jantares de negócios, eventos sociais onde precisava aparecer. Ele pagava tudo, assinava tudo, aprovava tudo, mas não via nada. Não via os bilhetes da escola que Adriana escondia no fundo da bolsa, porque Simone dizia que reforço escolar era coisa de pobre e manchava a imagem. Não via o olhar cada vez mais apagado de Helena quando ele chegava e ia direto para o escritório. Não via que a filha estava aprendendo a sorrir de mentira, a dizer que estava tudo bem quando não estava, a engolir tristeza para não dar trabalho. Até que uma tarde de terça-feira tudo mudou. Rodrigo teve uma reunião cancelada de última hora. Cliente desistiu do negócio por mensagem, algo raro, algo que o irritou profundamente. Ele decidiu voltar para casa mais cedo, coisa que não fazia há meses. Eram 4:30 da tarde quando o carro estacionou na garagem. A casa estava silenciosa demais, ou pelo menos era isso que ele pensava até abrir a porta da sala de estar. O que viu o deixou completamente paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. A sala, sempre impecável, estava transformada. Cadernos espalhados pelo chão de mármore, livros velhos abertos, pedaços de papelão recortado em formatos de letras, tampinhas coloridas formando fileiras, desenhos colados nas paredes com fita crepe. E no centro de tudo, sentada no chão com as pernas cruzadas, estava Lúcia, a faxineira, com o uniforme um pouco amassado e o cabelo preso de qualquer jeito. Ao lado dela, Helena, ainda de uniforme da escola, meia caída até o tornozelo, tênis desamarrado, mas com uma expressão no rosto que Rodrigo não via há muito tempo. Concentração pura, envolvimento verdadeiro, olhos brilhando de descoberta. A menina estava tentando formar uma palavra com as tampinhas. Lúcia segurava um caderno velho, apontava para uma letra, fazia Helena repetir o som, incentivava com aquele sorriso que vinha de dentro. E quando Helena acertou, juntando as tampinhas na ordem certa e formando a palavra gato, ela deu um gritinho de alegria tão genuíno que o coração de Rodrigo se apertou de um jeito que ele não sabia nomear. Era alegria verdadeira, era orgulho de si mesma, era vida. Rodrigo ficou parado na porta, incapaz de se mover. As pernas pareciam de chumbo. A garganta secou. O peito apertou com uma força esmagadora. Ele queria gritar, mas não sabia se era de raiva, de espanto ou de vergonha. Queria agir, mas não sabia como. Porque ali, naquele chão, estava acontecendo algo que todo o dinheiro dele não conseguiu comprar. Sua filha estava aprendendo, estava feliz, estava sendo vista de verdade. E quem estava proporcionando isso não era a babá cara que ele pagava há anos, não eram os professores particulares que cobram uma fortuna por hora, não era ele mesmo, era a faxineira, a mulher que ele mal olhava nos olhos, a mulher que ganhava o salário mínimo e pegava 2 ônibus para chegar ali todos os dias. Foi Helena quem notou a presença do pai primeiro. Ela ergueu os olhos e, num instante, toda aquela luz se apagou. O corpinho se encolheu, os ombros caíram, as mãos soltaram as tampinhas. Era como ver uma flor murchando em câmera rápida. O medo voltou. Medo de ter feito algo errado. Medo de ter atrapalhado. Medo de que o pai ficasse bravo. Lúcia se levantou devagar, alisando o uniforme com as mãos nervosas, preparando-se para o pior. Ela conhecia aquele mundo. Sabia que em casas assim, empregado não educa, empregado não se mete, empregado que ultrapassa limites perde o emprego.
E ela precisava daquele trabalho. Tinha contas, tinha irmãos que ainda dependiam dela. Tinha uma vida inteira que dependia daqueles R$ 1.500 por mês. Rodrigo abriu a boca para falar, mas nada saiu. As palavras estavam presas em algum lugar entre a garganta e o orgulho ferido. Ele olhou para o chão, para aquela bagunça organizada, para os cadernos e os desenhos. E foi quando viu. Num dos cadernos, aberto numa página amassada, havia marcas de tentativas. A letra A repetida dezenas de vezes, cada vez mais torta, cada vez mais fraca. Até que numa linha apareceu uma palavra escrita, com a caligrafia trêmula de uma criança. Burra. Helena tinha escrito aquilo. Sua filha de 5 anos achava que era burra, e ele não fazia ideia. Rodrigo pegou o caderno com as mãos trêmulas. Passou os dedos sobre a palavra como se tocasse uma ferida aberta. Sentiu algo se quebrar dentro dele, algo que não sabia que estava rachado. Olhou para Lúcia, que estava de cabeça baixa, esperando a bronca, a demissão, a humilhação. Olhou para Helena, que mordia o lábio inferior com os olhos marejados, tentando não chorar para não piorar as coisas. E Rodrigo entendeu pela primeira vez que não entendia nada. Não entendia a própria filha. Não entendia o que estava acontecendo dentro da própria casa. Não entendia que enquanto ele construía impérios lá fora, estava perdendo tudo aqui dentro. Com a voz rouca, quase inaudível, ele perguntou: Lúcia, o que está acontecendo aqui? Não foi uma acusação, foi quase um pedido de socorro. E Lúcia, que esperava gritos, mas recebeu fragilidade, sentiu que talvez houvesse uma chance. Respirou fundo e contou. Contou que Helena vinha tendo dificuldades na escola, que a professora reclamava, que a coordenação mandava bilhetes, que a menina se sentia incapaz. Contou que Adriana escondia os bilhetes porque Simone dizia que aquilo era coisa de criança mal educada e que o patrão não precisava saber de pequenos problemas. Contou que Helena chorava escondida no quarto, que tinha vergonha, que se sentia burra. E contou que foi a própria menina quem pediu ajuda, em sussurros, com medo de que o pai descobrisse e ficasse decepcionado. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob os pés, decepcionado. Helena achava que ele ficaria decepcionado com ela por ter dificuldade em aprender. Helena achava que precisava ser perfeita para merecer amor. Helena tinha medo dele. Não medo de apanhar, porque ele nunca encostou um dedo nela, mas medo de ser insuficiente, medo de não ser boa o bastante, medo de perder o pai do mesmo jeito que perdeu a mãe, mesmo sem entender direito por quê. Ele olhou para a filha, realmente olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo. Viu os olhos grandes e assustados, viu os ombros tensos, viu as mãozinhas apertando a barra do vestido, e viu também, espalhado naquele chão de mansão caríssima, algo que nunca imaginou encontrar ali: amor verdadeiro. Porque aquilo que Lúcia estava fazendo não era trabalho. Ninguém paga faxineira para ensinar. Aquilo era cuidado. Aquilo era entrega. Aquilo era alguém enxergando a dor de uma criança e fazendo algo a respeito, sem esperar nada em troca, correndo até o risco de perder o emprego. Rodrigo se abaixou devagar, descendo do pedestal invisível onde sempre esteve. Ajoelhou no chão de mármore frio, ficando na altura de Helena. A menina se encolheu ainda mais, esperando a bronca que não veio. Ao invés disso, com a voz embargada e os olhos finalmente honestos, Rodrigo perguntou: Filha, me ensina o que você aprendeu hoje. Helena piscou confusa. Me ensina, ele repetiu, dessa vez com um sorriso torto que tentava esconder a emoção. Quero aprender com você. E foi naquele momento, naquela tarde de terça-feira, no chão da sala de estar de uma mansão no Morumbi, que começou a verdadeira história dessa família. Porque tudo o que veio antes era só fachada. Agora a vida real estava começando, e Rodrigo ainda não fazia ideia de quantos segredos, mentiras e perigos estavam escondidos dentro da própria casa, esperando para explodir. Aquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou sentado no escritório enorme, com vista para a cidade iluminada, mas sem ver nada realmente. Na mesa, espalhados como provas de um
Crime silencioso. Estavam os bilhetes da escola que Adriana guardava no fundo da bolsa. Ele havia exigido que ela trouxesse todos, cada um deles, e a babá não teve escolha senão obedecer. Foram 23 bilhetes, 23 pedidos de atenção, 23 avisos de que Helena precisava de ajuda, 23 chances que ele perdeu de estar presente. O primeiro era de 4 meses atrás. Coordenação Pedagógica solicita reunião para discutir desenvolvimento da aluna Helena Tavares. Segundo período letivo apresenta déficit de atenção e dificuldade na alfabetização inicial. Favor agendar horário com antecedência. 4 meses. Sua filha vinha sofrendo há 4 meses e ele não sabia de nada. Rodrigo segurou o papel com tanta força que amassou as bordas. Sentiu algo subir pela garganta, algo que era raiva e vergonha misturadas, algo que doía mais do que qualquer prejuízo financeiro que já teve. Adriana estava do outro lado da mesa, de pé, mãos cruzadas na frente do corpo, postura defensiva. Ela tentou explicar, disse que não queria preocupar o patrão com coisas pequenas, que achava que conseguiria resolver sozinha, que a Simone havia dito que escolas particulares sempre exageram para empurrar serviços extras e ganhar mais dinheiro. Rodrigo ergueu os olhos para ela, e o olhar foi tão cortante que Adriana deu um passo para trás. Coisas pequenas, ele repetiu, com uma calma perigosa. Minha filha, achando que é burra, é coisa pequena para você. Adriana abriu a boca, fechou. Não soube o que dizer. Rodrigo se levantou, deu a volta na mesa, parou a poucos centímetros dela. Você foi contratada para cuidar da minha filha. Cuidar significa proteger, significa estar atenta, significa me avisar quando algo está errado. Você falhou. Adriana sentiu as pernas tremerem. Tentou argumentar. Disse que sempre fez tudo certinho, que seguia a rotina à risca, que a menina estava sempre limpa, alimentada, na escola no horário. Mas Rodrigo a interrompeu, com um gesto brusco de mão. Minha filha não é um cachorro que precisa de ração e banho, ele disse, e cada palavra saiu embebida em decepção. Ela é uma criança que está sofrendo, e você escondeu isso de mim. Por quê? Adriana respirou fundo, e foi aí que soltou. Porque a Simone disse que o senhor já tinha problemas demais, que criança de rico não precisa de reforço, que isso é mimimi de escola querendo inventar. Coisa. Disse que se eu levasse essas bobagens para o senhor, ia parecer que não sei fazer meu trabalho. Disse que era melhor fingir que estava tudo bem até passar. Rodrigo sentiu o sangue subir. Simone. Sempre Simone. A assistente que apareceu na vida dele há 2 anos, depois de uma palestra sobre gestão empresarial, oferecendo serviços de consultoria que aos poucos foram virando outra coisa. Ela começou organizando a agenda, depois passou a opinar sobre investimentos, depois sobre a casa, depois sobre a equipe de funcionários, e de repente estava em todo lugar, controlando tudo, como se fosse dona do pedaço. E Rodrigo, cansado de tomar decisões sozinho, deixou. Confiou. Deu espaço. E agora descobria que aquela mulher estava manipulando até a vida da própria filha dele. Onde está a Simone agora? Rodrigo perguntou. Adriana disse que ela tinha ido embora mais cedo, alegando compromisso pessoal. Rodrigo pegou o celular, discou o número dela, mas caiu direto na caixa postal. Tentou mais 2 vezes. Nada. Ele olhou para Adriana e disse, com uma frieza que assustou até ele mesmo. Amanhã de manhã, 7 horas, você, eu e a Simone vamos ter uma conversa. E se eu descobrir que tem mais coisa sendo escondida de mim, você está demitida. Pode ir. Adriana saiu do escritório cambaleando, com as pernas bambas e o coração disparado. Sabia que estava numa corda bamba. Sabia que Simone a tinha colocado naquela situação, mas não tinha coragem de enfrentar a mulher. Porque Simone tinha um jeito de fazer você sentir pequeno, de fazer parecer que ela estava te protegendo, quando na verdade estava te usando. E Adriana, que precisava do emprego e temia o mercado lá fora, tinha aceitado o jogo sem perceber que estava virando peça descartável. Enquanto isso, no quarto, Helena dormia abraçada ao ursinho de pelúcia gasto, que era o único brinquedo que ela realmente amava.
porque tinha sido presente da mãe antes de ir embora. A menina tinha chorado antes de dormir, mas eram lágrimas diferentes das outras noites. Ela tinha medo do que ia acontecer, agora que o pai descobriu tudo, mas ao mesmo tempo sentia algo estranho e bom no peito. Pela primeira vez, o pai tinha se ajoelhado no chão com ela. Pela primeira vez, ele tinha pedido para ela ensinar alguma coisa. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez, só talvez, não fosse um peso na vida dele. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou antes do despertador. Não tinha dormido direito, mas estava com a mente afiada. Tomou banho, vestiu terno, desceu para a cozinha onde a equipe já preparava o café. Viu Lúcia no canto, lavando a louça do jantar da noite anterior, e pela primeira vez prestou atenção de verdade. Ela era pequena, magra demais, cabelos grisalhos começando a aparecer, mãos vermelhas de tanto trabalho. Mas tinha algo nos olhos dela que intrigava, uma dignidade que não combinava com a subserviência que o mundo esperava. Lúcia, ele chamou. A mulher virou assustada, secando as mãos no avental. Sim, senhor. Rodrigo hesitou, depois disse algo que nunca tinha dito antes. Obrigado, pelo que você fez pela Helena. Você não precisava. Você não é paga para isso. Mas você fez. E eu te devo uma. Lúcia ficou sem reação por um momento. Não esperava agradecimento. Esperava, no máximo, que a deixassem em paz para continuar trabalhando. Ela deu um sorriso tímido e disse, com a voz baixa, mas firme. Eu não fiz esperando nada, senhor. Eu fiz porque a menina estava sofrendo. E eu sei o que é sofrer sozinho. Não desejo isso para ninguém, muito menos para uma criança. Rodrigo assentiu, sem saber direito o que responder. Perguntou se ela podia ficar um pouco mais tarde naquele dia, porque ia precisar da ajuda dela para conversar com Helena depois que voltassem da escola. Lúcia aceitou, claro. Ela sempre aceitava. Porque gente como ela não tem o luxo de dizer não. 7h em ponto, Adriana desceu para o escritório. Estava com olheiras, nervosa, roendo as unhas. Simone chegou 20 minutos atrasada, como sempre, entrando com aquele ar de quem está fazendo favor. Ela estava impecável, salto alto, roupa de grife, cabelo escovado, maquiagem perfeita. Cumprimentou Rodrigo com um sorriso que não chegou aos olhos e perguntou com falsa preocupação se tinha acontecido alguma coisa grave para ele pedir reunião tão cedo. Rodrigo não perdeu tempo. Colocou os 23 bilhetes sobre a mesa, um ao lado do outro, formando uma linha acusatória. Olhou para Simone e perguntou com uma calma gelada. Você sabia disso? Simone deu de ombros como se fosse ninharia. Sabia, claro. Escola particular adora criar problema onde não tem. Criança de 5 anos não saber ler ainda é normal, Rodrigo. Eles só querem empurrar curso de reforço para ganhar mais dinheiro. Eu estava te protegendo de dor de cabeça desnecessária. Protegendo, Rodrigo repetiu, com um tom que fez Simone perder um pouco da segurança. Você chama de proteção esconder de mim que minha filha está sofrendo. Simone cruzou os braços, irritada. Olha, eu entendo que você esteja preocupado agora, mas isso é exagero. A Adriana estava cuidando da situação. A menina só precisa de mais disciplina, mais foco. Criança mimada demais vira problema, e Helena tem tudo na mão. Não tem motivo para sofrer. Foi nesse momento que Rodrigo entendeu. Simone não via Helena como pessoa. Via como acessório, como detalhe, como parte de um patrimônio que ela queria controlar. E mais do que isso, ela estava tentando manter distância entre ele e a filha. Quanto menos Rodrigo se envolvesse com Helena, mais espaço Simone teria para mandar na casa, para se infiltrar, para talvez virar algo mais do que assistente. Ela estava jogando um jogo perigoso e ele tinha sido idiota demais para perceber. Você está demitida, Rodrigo disse. Simone soltou uma risada curta, descrente. Você não está falando sério. Estou, ele respondeu. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. Simone mudou de postura. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram frios. Ela se inclinou sobre a mesa e disse, com uma voz baixa e ameaçadora. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Eu sei coisas. Eu tenho acessos. Eu estive dentro dessa casa, dessa empresa, da sua vida por 2 anos. Você acha que pode me descartar assim, feito lixo? Pensa de novo.
Rodrigo sentiu o estômago revirar, mas não mostrou. Levantou, caminhou até a porta, abriu e disse: "Sai, ou eu chamo segurança." Simone pegou a bolsa com gestos bruscos, mas antes de sair, parou na porta e olhou para Adriana, que estava encolhida na cadeira, tentando virar invisível. "E você, sua idiota, também vai cair, porque eu vou garantir isso." Ela saiu batendo a porta e o silêncio que ficou era pesado como chumbo. Adriana começou a chorar baixinho. Rodrigo suspirou. Voltou para a cadeira. Passou a mão no rosto cansado. Ele olhou para a babá e disse: "Você tem mais alguma coisa que escondeu de mim?" Adriana soluçou, limpou o nariz com as costas da mão e confessou: "Tem os vídeos." Rodrigo franziu a testa. "Que vídeos?" Adriana respirou fundo, tremendo. "A Simone pediu para eu filmar alguns momentos da Helena. Disse que era para você ver depois, para acompanhar o desenvolvimento dela. Mas eu acho que ela queria outra coisa. Ela sempre perguntava se a menina tinha feito birra, se tinha chorado, se tinha desobedecido. E quando eu filmava essas coisas, ela ficava feliz. Dizia que era bom ter registro." Rodrigo sentiu um frio na espinha. "Mostra esses vídeos." Adriana pegou o celular com mãos trêmulas e passou para ele. Eram 12 vídeos. Rodrigo assistiu a todos, e a cada um que passava, a náusea aumentava. Helena chorando porque não conseguia fazer a lição. Helena sendo repreendida pela babá por derrubar suco. Helena pedindo para o pai ficar em casa e ouvindo não. Helena sozinha no quarto, abraçada ao ursinho, sussurrando que queria ser boa para o papai não ir embora também. Cada vídeo era uma facada. E o pior, Simone estava usando aquilo como munição. Para quê? Ele ainda não sabia, mas ia descobrir. Naquela tarde, Rodrigo foi até a escola de Helena pela primeira vez desde a matrícula. Era um colégio enorme, cheio de crianças de uniforme impecável, pais em carros importados, professoras sorridentes demais. Ele pediu reunião urgente com a coordenação pedagógica e meia hora depois estava sentado numa sala apertada com 3 mulheres que tentavam explicar a situação de Helena com palavras técnicas e sorrisos profissionais. A menina estava com dificuldade de acompanhar o ritmo da turma. Não se tratava de falta de inteligência, mas de bloqueio emocional. Ela tinha ansiedade, medo de errar, e isso travava o aprendizado. Além disso, havia uma questão delicada envolvendo outra aluna. "Que questão?" Rodrigo perguntou, com o maxilar tenso. A coordenadora trocou olhares desconfortáveis com as colegas antes de responder. "A filha de um dos nossos mantenedores, uma família muito importante para a escola, tem feito alguns comentários inadequados com a Helena. Nada grave, entenda, coisas de criança, mas que afetam o emocional dela. Estamos monitorando, claro." Rodrigo inclinou o corpo para frente, olhos fixos na coordenadora. "Que tipo de comentários?" A mulher hesitou, chamou a Helena de burra algumas vezes. Riu do caderno dela na frente da turma. Disse que ela era esquisita. Mas, como eu disse, são coisas de criança, e estamos trabalhando isso com diálogo e conscientização. Rodrigo sentiu o sangue ferver. "E vocês não acharam importante me avisar? Não acharam importante me chamar aqui antes? Mandaram 23 bilhetes que eu nunca vi, mas não pegaram o telefone, não mandaram e-mail direto, não insistiram. Por quê?" A coordenadora ficou sem resposta. Rodrigo entendeu. Porque a outra família era importante, porque tinha dinheiro, porque não queriam problemas. Então, deixaram Helena sofrer em silêncio, esperando que o problema se resolvesse sozinho ou que ela simplesmente aguentasse. Rodrigo se levantou, olhou para as 3 mulheres com um desprezo que elas nunca tinham visto antes. "Vocês falharam com minha filha, e vão responder por isso." Ele saiu da sala batendo a porta, pegou Helena na sala de aula mais cedo, e no caminho de volta para casa, segurou a mãozinha dela com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Quando chegaram em casa, Lúcia estava esperando. Rodrigo pediu para ela ficar com Helena por algumas horas enquanto ele resolvia coisas urgentes. Mas antes, ele fez algo que surpreendeu a todos. Chamou Lúcia para o escritório, fechou a porta e disse: "Eu quero te contratar, não como faxineira,
como professora particular da Helena, você vai ensinar minha filha do jeito que ela precisa ser ensinada, com paciência, com carinho, com respeito. E eu vou pagar o que for justo. Lúcia ficou boquiaberta. Senhor, eu não tenho diploma. Eu não sou professora formada. Eu só sei o que aprendi na vida. Rodrigo balançou a cabeça. Você tem algo que diploma nenhum dá. Você tem humanidade. E é isso que minha filha precisa. Lúcia sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas segurou. Aceitou, claro. Como recusar a chance de realmente fazer diferença na vida de uma criança? Mas enquanto Rodrigo achava que estava consertando as coisas, Simone estava longe dali, em outro lugar, tramando. Ela não ia aceitar ser descartada, não depois de ter investido 2 anos plantando sementes, ganhando confiança, descobrindo segredos. Ela tinha um plano desde o começo, e esse plano envolvia algo muito maior do que ser assistente pessoal. Envolvia um documento, uma herança e um segredo de família que Rodrigo nem desconfiava existir. E agora que ele a expulsou, ela ia atacar, com tudo. E Helena seria a primeira vítima. Nas semanas seguintes, a mansão no Morumbi começou a ter vida de verdade. Rodrigo mudou a rotina de trabalho, passou a sair do escritório mais cedo, recusou viagens que antes aceitaria sem pensar 2 vezes. Pela primeira vez em anos, ele jantava com Helena. Conversavam. Ou melhor, ele tentava conversar, porque no começo a menina só respondia com monossílabos, olhando para o prato esperando que aquilo fosse temporário, que logo o pai voltasse a ser distante. Mas Rodrigo insistiu, perguntava sobre o dia dela, sobre as aulas, sobre as brincadeiras, e aos poucos, devagar, como flor que abre pétala por pétala, Helena foi se soltando. Lúcia agora tinha um horário oficial. Das 3 da tarde às 6 ela era professora. Não tinha diploma na parede, mas tinha algo infinitamente mais valioso. Sabia transformar aprendizado em prazer. Usava músicas, brincadeiras, histórias. Fazia Helena rir enquanto aprendia. E o mais importante, quando a menina errava, Lúcia não suspirava com impaciência, não franzia a testa, não fazia aquele silêncio reprovador que machuca mais que qualquer grito. Ela sorria e dizia: "Está quase lá. Vamos tentar de novo. Você consegue." E Helena acreditava. Pela primeira vez na vida, acreditava que conseguia. Rodrigo observava de longe, às vezes. Ficava na porta do quarto sem ser visto, vendo as 2 sentadas no chão, cercadas de lápis de cor, cadernos, livrinhos infantis. E algo nele, que estava endurecido há tanto tempo, começava a amolecer. Uma tarde, ele entrou no quarto e sentou com elas. Lúcia ficou sem jeito, achando que estava invadindo o espaço, mas Rodrigo fez questão. "Quero aprender também", ele disse. Helena olhou para ele com aqueles olhos grandes, ainda desconfiada, mas depois sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Foi ali, naquele chão, que pai e filha começaram a se conhecer de verdade. Rodrigo descobriu que Helena gostava de desenhar, que inventava histórias malucas sobre as nuvens, que tinha medo de tempestade, mas adorava a chuva de dia. Descobriu que ela guardava folhas secas entre os livros porque achava bonito, que conversava com o ursinho de pelúcia como se ele fosse gente, que sonhava em ter um cachorro, mas nunca pediu porque achava que ia dar trabalho. Cada descoberta era um soco no peito. Como ele não sabia nada disso, como deixou passar tanto. Enquanto a casa começava a respirar diferente, Simone estava longe dali, mas não quieta. Ela alugou um apartamento pequeno em Pinheiros, bem diferente do padrão que estava acostumada, e transformou a sala num escritório improvisado. Nas paredes, fotos da mansão, documentos, anotações, um mapa mental conectando pessoas e informações. Ela não era só uma assistente interesseira. Era muito mais perigosa do que isso. Simone havia crescido na periferia de São Paulo, filha de empregada doméstica, vendo a mãe ser humilhada em casas de ricos, vendo portas fechadas na cara, vendo desprezo disfarçado de educação. Ela jurou que um dia estaria do outro lado. Estudou, se reinventou, aprendeu a falar bonito, a se vestir caro, a circular em ambientes que antes nem sonhava entrar.
e descobriu que o maior poder não está em ter dinheiro, mas em saber segredos de quem tem. Quando começou a trabalhar para Rodrigo, foi estratégico. Ela pesquisou tudo sobre ele antes. Descobriu que era viúvo. Não, pior, abandonado pela esposa. Descobriu que tinha uma filha pequena. Descobriu que era workaholic, solitário, controlador. Perfeito. Homens assim são fáceis de manipular, porque confundem eficiência com lealdade. Ela entrou na vida dele devagar, oferecendo soluções, facilitando problemas, ganhando confiança. E enquanto organizava a agenda dele, ela também organizava o plano dela. Porque Simone não estava ali só pelo salário ou pela possibilidade de virar a segunda esposa de um milionário. Ela estava atrás de algo específico, um documento, uma escritura antiga que provava que parte do patrimônio de Rodrigo, incluindo a empresa, tinha origem em terras que foram compradas de forma duvidosa décadas atrás pelo pai dele. Terras que, na verdade, pertenciam a outra família e foram tomadas através de um contrato fraudulento. Esse documento estava escondido em algum lugar daquela mansão. E se Simone colocasse as mãos nele, poderia chantagear Rodrigo, poderia reivindicar uma porcentagem enorme em acordo extrajudicial, poderia destruir a reputação dele no mercado. Era o golpe perfeito. E ela estava perto, tão perto, quando ele a demitiu. Agora ela precisava de outro caminho. E foi aí que entrou Adriana. A babá estava desesperada, desempregada depois que Rodrigo finalmente a demitiu 3 dias após a expulsão de Simone, sem carta de recomendação, sem nada. Simone a procurou, ofereceu dinheiro, ofereceu ajuda para conseguir novo emprego, mas o preço era simples informação. Ela queria saber tudo o que estava acontecendo dentro daquela casa. Quem entrava, quem saía, o que Rodrigo andava fazendo, como estava a relação dele com Helena e, principalmente, qualquer coisa sobre Lúcia. Porque Simone percebeu que a faxineira era a peça que mudou o jogo, e ela odiava não ter controle. Adriana, fraca e amedrontada, aceitou. Começou a passar informações. Contou que Rodrigo estava diferente, mais presente, que Helena estava feliz, que Lúcia agora era professora da menina e ganhava o triplo do que ganhava antes. E cada informação que Simone recebia, mais raiva ela sentia. Aquela casa deveria estar desmoronando. Rodrigo deveria estar desesperado, perdido, precisando dela de volta. Mas estava acontecendo o oposto. Ele estava bem. E isso era inaceitável. Foi quando Simone teve uma ideia. Se não conseguia entrar na casa para procurar o documento, ia fazer a casa vir até ela. Ia criar uma situação que obrigaria Rodrigo a procurá-la, a negociar, a abrir brechas. E a forma mais eficaz de atingir um pai era através do filho. Ela começou a pesquisar sobre Lúcia. Descobriu onde ela morava, um barraco de madeira numa comunidade em Paraisópolis. Descobriu que ela tinha 3 irmãos, todos adultos agora, mas que ainda dependiam dela financeiramente de vez em quando. Descobriu que o irmão mais novo, Diego, tinha se envolvido com gente errada no passado, pequenos delitos, nada grave, mas o suficiente para criar uma narrativa. Simone montou um plano. Ia espalhar que Lúcia tinha um passado duvidoso, que o irmão dela era envolvido com criminalidade, que ela estava se aproximando de Helena para dar um golpe na família, para roubar, para sequestrar, qualquer coisa que fizesse Rodrigo duvidar. E para isso ela precisava de aliados. Começou a ligar para algumas mães da escola de Helena, aquelas que adoram fofoca, aquelas que vivem entediadas e famintas por escândalo. Plantou a semente. Você sabia que o Rodrigo Tavares contratou uma faxineira sem referências para dar aula particular para a filha dele? Ouvi dizer que a mulher tem um irmão que já foi preso. Não sei, acho perigoso, né? Criança tão pequenininha, tão vulnerável. A gente nunca sabe as intenções das pessoas. E a semente germinou rápido. Em menos de uma semana, os comentários começaram. Nos grupos de WhatsApp das mães, nas rodinhas do portão da escola, nos almoços de final de semana. Rodrigo Tavares perdeu a cabeça. Colocou uma desconhecida para cuidar da filha. E se a mulher tem más intenções? E se for um golpe? Rico desse jeito é sempre alvo. As pessoas adoram ver os poderosos caírem.
e adoram ainda mais criar narrativas onde eles são vítimas da própria ingenuidade. Lúcia começou a sentir as mudanças. Olhares estranhos quando buscava Helena na escola. Cochichos que paravam quando ela passava. Uma tarde, uma das mães abordou Rodrigo na porta da escola, com falsa preocupação estampada no rosto. Rodrigo, desculpa me intrometer, mas está todo mundo comentando sobre a sua decisão de colocar uma pessoa sem formação para educar a Helena. A gente sabe que você está passando por um momento difícil e a gente se preocupa. Você tem certeza de que conhece o passado dessa mulher, tem certeza de que pode confiar. Rodrigo sentiu a raiva subir, mas controlou. Agradeceu pela preocupação com ironia mal disfarçada e foi embora. Mas a semente da dúvida estava plantada. Não nele, não ainda, mas ao redor. E pressão social é algo que corrói devagar. Nos dias seguintes, mais gente comentou. Um sócio dele mencionou no almoço. Um cliente perguntou se era verdade que ele estava com problemas pessoais. Até a nova babá, contratada para cuidar dos horários que Lúcia não estava, fez um comentário. Senhor, não sei se é meu lugar, mas a Lúcia parece muito próxima da menina. Acho que a Helena está criando uma dependência emocional. Pode ser perigoso quando ela sair. Rodrigo mandou a mulher se calar e cuidar do próprio trabalho, mas à noite, sozinho no quarto, pensou. E se ele estava sendo ingênuo? E se Lúcia tinha segundas intenções? E se estava colocando Helena em risco? Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não. Ele viu o que Lúcia fez. Viu a dedicação, o carinho, a transformação da filha. Isso não era fingimento. Não dava para fingir amor assim. Mas a dúvida, uma vez plantada, é difícil de arrancar. Enquanto isso, Lúcia sentia o peso aumentar. Ela não era boba. Percebia as mudanças. Percebia que as pessoas a olhavam diferente. E tinha medo. Medo de perder aquele trabalho que mudou a vida dela. Medo de decepcionar Helena. Medo de que tudo voltasse a ser como era antes. Uma noite, depois que Helena dormiu, ela ficou na cozinha tomando um chá, e Rodrigo apareceu. Sentou na cadeira em frente a ela, coisa que nunca fazia. Ficaram em silêncio por um tempo até que ele perguntou. Lúcia, me fala sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. Lúcia olhou para ele surpresa. Não estava esperando aquilo. Pensou em mentir, em omitir, mas decidiu que não ia. Se ia perder tudo de qualquer jeito, que fosse pela verdade. Contou sobre a infância difícil, sobre os pais que precisaram partir para o interior quando ela tinha 12 anos para cuidar dos avós doentes, sobre como ficou em São Paulo com os irmãos mais novos porque não tinha como levar todos, sobre como trabalhou em tudo que aparecia para colocar comida na mesa. Contou sobre as humilhações, sobre as casas onde trabalhou e foi tratada como menos que nada, sobre as vezes que foi acusada de roubo só porque era pobre e estava ali. Contou sobre Diego, o irmão caçula, que se perdeu por um tempo, que andou com gente errada, que cometeu erros, mas nunca nada sério, e que hoje trabalhava numa oficina mecânica tentando reconstruir a vida. Contou sobre Dona Eulália, a professora da comunidade, que ensinava de graça para quem quisesse aprender, que abria a casa todo sábado e transformava a sala em sala de aula improvisada. Foi com Dona Eulália que Lúcia aprendeu que ensinar não é despejar conhecimento, é acender luz. E foi essa luz que ela tentou acender em Helena. Rodrigo escutou tudo em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, com os olhos marejados, mas a voz firme, ele perguntou: "E você tem medo de mim?" Lúcia hesitou, depois assentiu. "Tenho. Medo de que o senhor ache que eu não presto. Medo de que acredite nas coisas que andam falando. Medo de perder a confiança que o senhor depositou em mim. Porque essa confiança mudou minha vida. E mudou a vida da Helena também." Rodrigo se inclinou para a frente, olhou nos olhos dela e disse: "Eu não vou acreditar em fofoca, Lúcia. Eu vou acreditar no que eu vi. E o que eu vi foi você salvando minha filha quando eu estava cego demais para ver que ela precisava ser salva. Então não tenha medo. Você tem meu respeito e isso não é pouca coisa." Lúcia soltou o ar que estava segurando.
Sentiu o peito aliviar. Mas Rodrigo não contou para ela sobre a pressão que estava sofrendo. Não contou que estava sendo questionado, julgado, que a reputação dele estava sendo arranhada por causa daquela decisão. Ele não queria que ela se sentisse culpada. Mas a verdade era que Simone estava conseguindo o que queria. Estava isolando Rodrigo, criando rachadura, preparando o terreno. E então aconteceu algo que mudou tudo. Helena foi chamada para uma festinha de aniversário de uma colega de turma. Rodrigo levou, ficou na festa porque ela pediu. E foi ali que viu. A menina que fazia bullying com Helena, a tal filha da família importante, estava na festa. E quando viu Helena, foi direto provocar. Sua babá foi demitida, né? Ouvi minha mãe contando. E agora você tem uma empregada te ensinando. Que ridículo! Aposto que você vai continuar burra mesmo assim. Helena ficou vermelha, olhos enchendo de lágrima, mas pela primeira vez não abaixou a cabeça. Ela olhou para a menina e disse, com a voz trêmula, mas corajosa: Eu não sou burra, e a tia Lúcia me ensina melhor do que qualquer professora. Ela me ensina com amor. E você não sabe o que é isso. A outra menina ficou sem resposta, constrangida. Rodrigo, que estava a poucos metros, ouviu tudo. Sentiu o orgulho explodir no peito. Helena tinha se defendido. Pela primeira vez tinha encontrado voz. E foi Lúcia quem deu essa voz para ela. Foi Lúcia quem ensinou que ela era capaz, que ela tinha valor, que ela podia enfrentar o mundo. Rodrigo decidiu naquele momento que não ia deixar ninguém destruir isso. Não ia deixar fofoca, preconceito ou manipulação vencer. Ia proteger Lúcia da mesma forma que ela protegeu Helena. Mas o que ele não sabia era que Simone estava prestes a dar o golpe final. Ela conseguiu acesso aos arquivos antigos da empresa através de um funcionário corrupto que ainda tinha login no sistema. E encontrou o documento, a prova que precisava. Agora era só questão de tempo até ela usar isso como arma. E enquanto isso, Helena dormia abraçada ao ursinho, sonhando com um futuro onde o pai ficava, onde a tia Lúcia nunca ia embora, onde ela nunca mais precisaria ter medo de errar. Mas os sonhos de criança são frágeis, e a tempestade estava só começando. Se você estivesse no lugar de Rodrigo, teria confiado em Lúcia mesmo com todos falando contra, ou teria cedido à pressão social. Nos conte nos comentários. A bomba explodiu numa manhã de quinta-feira. Rodrigo estava no escritório da empresa quando a secretária entrou apressada, rosto pálido, dizendo que tinha uma mulher na recepção exigindo falar com ele, dizendo que era urgente, que tinha documentos importantes. Rodrigo desceu, e lá estava Simone. Ela tinha mudado. O cabelo estava preso de qualquer jeito, a roupa menos impecável, mas os olhos brilhavam com uma intensidade perigosa. Ela colocou um envelope pardo sobre o balcão da recepção e disse, alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir: ou você me recebe agora e conversamos civilizadamente, ou eu entrego isso para a imprensa hoje mesmo. Rodrigo não teve escolha. Mandou ela subir. Fechou a porta da sala, trancou e ficou de costas para ela por um momento, tentando controlar a raiva. O que você quer, Simone? Ela sorriu, mas era um sorriso vazio, mecânico. Quero o que é meu. Quero o que mereço por ter dedicado 2 anos da minha vida a você. E quero que você reconheça que cometeu um erro me demitindo. Rodrigo virou, olhou para ela com uma calma gelada. Você não merece nada. Você manipulou, mentiu, escondeu informações sobre minha filha. Você é o erro. Simone bateu o envelope na mesa. Então vamos ver se você continua pensando assim quando o mundo souber que o império da família Tavares foi construído em cima de fraude. Vamos ver quantos clientes vão continuar confiando em você. Vamos ver quanto vale sua reputação quando todo mundo souber a verdade. Rodrigo pegou o envelope, abriu. Dentro, cópias de documentos antigos, contratos de compra de terras datados de 40 anos atrás, assinaturas falsificadas, carimbos duvidosos. Era verdade. O pai dele tinha feito negócios sujos. Rodrigo sempre soube que o velho era implacável, mas nunca imaginou que tinha construído tudo em cima de crime. Sentiu o chão desabar.
Se aquilo vazasse, não era só a reputação que ia acabar, era a empresa inteira. Processos, indenizações, perda de contratos, falência. Simone cruzou os braços, satisfeita. Agora que entendemos a situação, vamos negociar. Eu quero 20% da empresa, quero uma posição de sócia e quero que você case comigo. Rodrigo soltou uma risada curta, incrédula. Você enlouqueceu. Simone se inclinou sobre a mesa, voz baixa e firme. Não enlouqueci, eu me preparei. Passei 2 anos estudando você, sua empresa, sua família. Eu sei tudo. E se você não aceitar minhas condições, amanhã isso está em todos os jornais. E você sabe o que acontece quando o escândalo desse tamanho estoura. Você perde tudo, inclusive a guarda da Helena. A menção de Helena fez Rodrigo travar. Isso era ameaça. Simone estava usando a filha dele como moeda de troca. Ele cerrou os punhos, mas respirou fundo. Não ia cair na armadilha de agir por impulso. Me dá 24 horas, ele disse. Simone sorriu vitoriosa. 24 horas, nenhum minuto a mais. Ela saiu batendo a porta, deixando Rodrigo sozinho com o peso do mundo nas costas. Naquela noite, Rodrigo não voltou para casa. Ficou no escritório, bebendo uísque, olhando para os documentos, tentando encontrar uma saída. Pensou em pagar ela, em aceitar a chantagem, em fazer o que fosse necessário para proteger Helena. Mas sabia que pessoas como Simone nunca param. Hoje, ela queria 20% e casamento. Amanhã, quereria mais, e mais, até que não sobrasse nada. Foi então que o telefone tocou. Era Lúcia. Senhor, desculpa ligar tarde, mas a Helena está pedindo por você. Ela ficou preocupada porque você não voltou para jantar. Rodrigo sentiu o peito apertar. Disse que chegava em casa logo. Desligou, olhou para o copo de uísque e tomou uma decisão. Não ia se esconder. Não ia deixar o medo controlar. Ia enfrentar. Quando chegou, em casa, Helena estava no sofá, abraçada ao ursinho, esperando. Ela correu para ele quando viu e Rodrigo a pegou no colo. Abraçou apertado. Sentiu o cheiro de shampoo infantil. Sentiu o coraçãozinho batendo rápido. Naquele abraço, ele entendeu. Não importava o que acontecesse com a empresa, com o dinheiro, com a reputação. O que importava era aquilo ali. Aquela criança que finalmente confiava nele, que finalmente sorria de verdade, que finalmente tinha uma chance de ser feliz. E ele não ia deixar ninguém destruir isso. Colocou Helena para dormir, cantou uma música que nem sabia que lembrava, ficou até ela pegar no sono. Depois desceu para a cozinha, onde Lúcia estava limpando a louça do jantar, mesmo sem ser paga hora extra. Ele sentou e foi direto ao ponto. Lúcia, preciso da sua ajuda. Ela secou as mãos, virou para ele, preocupada. O que aconteceu, senhor? Rodrigo contou tudo, contou sobre Simone, sobre os documentos, sobre a chantagem, sobre as ameaças. Lúcia escutou em silêncio, processando. Quando ele terminou, ela perguntou, e o senhor vai ceder? Rodrigo balançou a cabeça. Não sei. Se eu não ceder, perco tudo. Se eu ceder, fico refém dela para sempre. Não sei qual caminho escolher. Lúcia puxou uma cadeira, sentou na frente dele e disse algo que mudou tudo. Senhor, posso falar uma coisa que aprendi na vida. Gente como essa, Simone, tem poder só enquanto a gente tem medo. No dia que a gente perde o medo, eles perdem tudo. O senhor construiu coisa errada em cima de dinheiro sujo, mas pode construir coisa certa em cima da verdade. Rodrigo olhou para ela sem entender. Lúcia continuou. Conta a verdade antes que ela conte. Assume o erro do seu pai. Devolve o que foi roubado. Reconstrói do jeito certo. Vai doer. Vai ser difícil. Mas pelo menos você vai dormir em paz. E a Helena vai crescer vendo o pai dela fazendo o certo, não o fácil. Era tão simples, tão óbvio. Mas Rodrigo estava tão preso na lógica do poder e do controle que não tinha visto. Ele não precisava esconder. Precisava enfrentar, assumir, reparar, reconstruir. Talvez perdesse a empresa. Talvez perdesse o dinheiro, mas não perderia a alma e não perderia a filha. Na manhã seguinte, Rodrigo ligou para o advogado e contou tudo. Montaram uma estratégia. Antes que Simone pudesse vazar os documentos,
Rodrigo fez uma coletiva de imprensa. Assumiu publicamente que o pai dele havia cometido fraudes na aquisição de terras décadas atrás. Pediu desculpas para as famílias prejudicadas. Anunciou que estava devolvendo as terras ou pagando indenizações justas. Disse que assumia total responsabilidade e que iria reconstruir a empresa sobre base ética, mesmo que isso significasse começar menor. A notícia explodiu. Jornais, televisão, redes sociais. Mas ao invés de ser destruído, Rodrigo foi surpreendido. Muita gente o atacou, claro, mas muita gente também respeitou a coragem de assumir erro que não era dele e tentar consertar. Clientes que valorizavam integridade ficaram, outros saíram, a empresa encolheu. O patrimônio diminuiu, mas Rodrigo dormiu melhor do que tinha dormido em anos. Simone ficou furiosa. O plano dela dependia do segredo, da chantagem, do medo. Sem isso, ela não tinha nada. Tentou processar, tentou inventar outras acusações, mas o advogado de Rodrigo estava preparado. E quando ela tentou alegar que tinha direito à parte da empresa, por ter sido sócia de fato, Rodrigo apresentou contratos assinados que provavam que ela era apenas funcionária temporária, sem nenhum vínculo societário. Simone perdeu. E pior, foi exposta publicamente como chantagista. Ninguém mais queria contratá-la. Ela tinha queimado a própria ponte. Enquanto isso, na mansão, a vida seguia diferente. Rodrigo reduziu a equipe de funcionários, não porque quisesse economizar, mas porque queria viver de forma mais simples. Cozinhava com Helena nos finais de semana. Ensinava a menina a fazer panqueca, mesmo que ficasse torta. Lúcia continuou como professora particular, mas agora também era amiga da família, alguém que sentava na mesa para jantar, que opinava, que era ouvida. Helena estava irreconhecível. A menina assustada e silenciosa virou uma criança vibrante, curiosa, que fazia perguntas sem medo de parecer boba, que errava e tentava de novo, que ria alto, que abraçava forte. Na escola, a postura dela mudou tanto que a professora pediu reunião, mas dessa vez para elogiar. A Helena evoluiu de uma forma impressionante, disse a educadora. Não sei o que vocês fizeram, mas está funcionando. Rodrigo sabia o que tinha feito. Tinha parado de tentar comprar amor e começado a construir relação. Tinha parado de esconder fraqueza e começado a mostrar humanidade. Tinha parado de mandar e começado a ouvir. E Helena, pela primeira vez, tinha um pai de verdade. Numa tarde de sábado, 6 meses depois de tudo, Rodrigo estava no jardim com Helena e Lúcia. A menina brincava com um cachorro, vira-lata que tinham adotado de um abrigo, rindo quando o bicho lambia o rosto dela. Lúcia regava as plantas, cantarolando baixinho. Rodrigo observava, sentado na grama, com o sol batendo no rosto. Era uma cena simples, mas era a cena mais bonita que ele já tinha vivido. Helena parou de brincar, veio correndo, se jogou no colo dele. Pai, você vai embora. Rodrigo franziu a testa. Por que eu iria embora? Ela deu de ombros. Não sei. Só queria saber. Rodrigo abraçou ela, apertado. Não vou, filha, nunca mais, eu prometo. Helena sorriu, aquele sorriso enorme que iluminava tudo. Então tá bom. Porque eu te amo, pai. Mesmo quando você tá errado. Mesmo quando você não sabe fazer panqueca direito. Rodrigo soltou uma risada molhada, com os olhos cheios. Eu também te amo, Helena. Mais do que tudo nesse mundo. E foi a primeira vez que ele disse isso de verdade. Sentindo de verdade. Acreditando de verdade. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Rodrigo estava no escritório organizando papéis quando encontrou um envelope velho no fundo de uma gaveta. Reconheceu a letra. Era da ex-esposa, a carta que ela deixou e que ele nunca teve coragem de terminar de ler. Respirou fundo e abriu. Leu até o fim. Ela pedia desculpas por ir embora, mas explicava que não conseguia viver naquele vazio, naquela casa sem alma, com um homem que não havia, com uma filha que ele tratava como obrigação. Dizia que esperava que um dia ele acordasse, que aprendesse a amar, que descobrisse que família não é posse, é entrega. Rodrigo dobrou a carta, guardou de volta. Ela tinha razão, em tudo, mas agora era tarde. Ela tinha refez a vida em outro lugar, outro homem, outra história.
e estava tudo bem, porque ele também tinha refez a vida dele, do jeito certo, do jeito verdadeiro. Meses se passaram, a empresa estabilizou menor, mais sólida. Rodrigo aprendeu a delegar, a confiar, a não controlar tudo. Helena foi promovida de ano na escola com notas excelentes e uma menção honrosa por melhora acadêmica. Lúcia matriculou-se num curso de pedagogia, incentivada por Rodrigo, que pagou a faculdade dela. E a casa, antes perfeita e fria, virou um lar de verdade, com bagunça, risadas, vida. Numa noite, Rodrigo encontrou Helena desenhando no quarto. Ela fez um desenho deles três, ela, o pai e a tia Lúcia, todos de mãos dadas, com um sol enorme em cima e um cachorro aos pés. Embaixo, com letras caprichadas, estava escrito em letras grandes e orgulhosas pela própria Helena, uma frase que resumia tudo. Minha família. Rodrigo pegou o desenho, colocou num porta-retrato e pendurou no escritório. Todo dia, quando sentava para trabalhar, olhava para aquilo. E lembrava que quase perdeu tudo por orgulho. Lembrava que a salvação veio de onde menos esperava. Lembrava que amor não se compra, se constrói. E lembrava que às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Porque no fim, o que salvou aquela família não foi dinheiro, não foi poder, não foi status. Foi tampinha de garrafa e papelão. Foi paciência e carinho. Foi alguém que enxergou dor onde todo mundo via privilégio. Foi uma faxineira que virou professora, que virou amiga, que virou família. Foi uma menina que encontrou voz. E foi um pai que finalmente aprendeu a ouvir. Simone tentou refazer a vida em outra cidade, mas a reputação manchada a seguiu. Acabou trabalhando em empregos medianos, sempre amargurada, sempre culpando os outros, nunca entendendo que a queda foi construída por ela mesma. Adriana conseguiu emprego em outra casa, mas nunca mais foi a mesma, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo de ser exposta. E enquanto elas carregavam o peso das escolhas erradas, Rodrigo, Helena e Lúcia construíam algo que ninguém podia destruir. Construíam memórias, construíam confiança, construíam amor. Porque no final das contas, a vida não se mede em conquistas ou patrimônio, se mede em abraços que duram mais que 5 segundos, em jantares onde todo mundo quer estar presente, em risadas que vêm de dentro, em erros que são perdoados, em promessas que são cumpridas e em tampinhas de garrafa que ensinam mais do que qualquer diploma poderia ensinar. Helena cresceu sabendo que era amada, não por ser perfeita, mas por ser ela. E Rodrigo cresceu também, mesmo adulto, aprendendo que nunca é tarde para recomeçar, para ser pai de verdade, para ser humano de verdade, para entender que o maior sucesso não é ter tudo, mas ter o que realmente importa. E tudo começou naquele dia, naquela tarde de terça-feira, quando um milionário voltou para casa mais cedo e encontrou sua filha no chão, cercada de tampinhas coloridas e papelão recortado, sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Foi ali que ele entendeu. Foi ali que tudo mudou. Foi ali que a vida real começou. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Helena e Lúcia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a transformação dessa família, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a coragem de Rodrigo em assumir os erros do passado, a dedicação de Lúcia em ensinar com amor, ou a força de Helena em encontrar sua voz. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar e que o amor verdadeiro se constrói nos detalhes simples da vida. Te esperamos no próximo episódio.